E aí, pessoal? Galera, tudo tranquilo? Aham. Gente, estamos mais uma vez aqui para estudar um tópico muito importante dentro da matemática, a geometria espacial. Dentro da matemática, dentro da geometria espacial, nós vamos estudar o volume. Gente, volume de quem? O volume de dois blocos retangulares. Quem são esses blocos retangulares? Vou apresentar para vocês. Primeiro bloco, o cubo, beleza? E o segundo bloco, o paralelepípedo retângulo. Gente, antes de calcular o volume desses dois blocos, vou apresentar a vocês o cubo. O cubo é esse carinha aqui. E para a gente calcular o volume desse cubo, a gente precisa ver quais são os elementos que compõem esse cubo, ok? Então vamos lá. No quadro eu desenhei a figura de um cubo. E o primeiro cara que a gente vai ver aqui no cubo são três carinhas aqui que compõem o cubo. O primeiro é o vértice, beleza? O segundo é ela, a aresta do cubo. E em terceiro lugar, nós vamos conhecer as faces de um cubo. Então são três elementos que compõem o cubo. E quem é o vértice? Então vamos lá. O vértice são essas quinas aqui. Essa quina nós definimos como vértice do cubo. Podemos até colocar os vértices por uma letra, representar por uma letra maiúscula do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G e H. Então nós podemos ver pela figura que o cubo ele possui quantos vértices? O cubo ele possui 8 vértices, 4 na parte superior e 4 na parte inferior. Belezinha? Então vamos só colocar aqui que o vértice de um cubo, o cubo ele possui 8 vértices. Aresta do cubo. Quando a gente une dois vértices, a gente obtém uma aresta. Essa é o elemento mais importante que a gente vai ver agora. Beleza? A aresta. A aresta, quando a gente une dois vértices, a gente obtém uma aresta. Então, quando eu uno o vértice A ao vértice B, a gente tem essa medida como aresta. Então, se eu unir o vértice B ao vértice C, eu tenho mais uma aresta. Então, vamos contar quantas arestas tem um cubo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Embaixo, 5, 6, 7, 8. As laterais, 9, 10, 11 e lá atrás 12. Beleza? Gente, é fácil a gente visualizar quando a gente tem um elemento, quando a gente pega um elemento em mãos, a gente fica fácil de a gente visualizar as arestas. 4 na parte superior, 4 na parte inferior, temos 8. Nas laterais, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, nós vamos colocar aqui que o cubo ele possui 12 arestas. E quantas faces? Fica bem mais fácil a gente pegar nosso sólido aqui e contar as faces que ele tem. 1, 2, 2. Uma frontal e uma aqui no fundo. Uma superior e outra inferior. 4, 5, 6. Então, a gente tem em um cubo 6 faces. Beleza? Gente, ok, então, o objetivo da nossa aula hoje é como calcular o volume de um cubo. Se eu tenho um cubo aqui, observe esse cubo. Qual é a capacidade desse cubo? Quanto de líquido eu posso colocar dentro de um cubo igual a esse? Então é isso que a gente vai calcular hoje. Qual é a capacidade de um cubo?
O volume de um cubo é dado pela seguinte expressão: comprimento vezes largura vezes altura. Gente, o que são essas dimensões aqui? Comprimento, largura e altura. São as arestas, gente. Olha a aresta. Isso aqui representa o comprimento, isso aqui representa a largura, isso aqui representa quem? A altura. Beleza? Então, no cubo é bem mais fácil. Por quê? Porque essas três dimensões têm que ser exatamente iguais. Beleza? Então, se eu falo que o cubo ele tem uma aresta igual a 3 centímetros, então vamos dizer que o cubo tem uma aresta igual a 3 centímetros. Logo, eu já vou saber que o comprimento, a largura e a altura são iguais a 3. Por quê? Porque ele tem exatamente as três medidas iguais. Beleza? E para eu calcular o volume desse cubo de aresta 3 centímetros, basta eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. 27, se eu estou falando em centímetros, a unidade aqui vai ser centímetros cúbicos. Belezinha? Ok, então. E se eu perguntar, mais um exemplo, se eu tenho um cubo de aresta igual a 4 centímetros, basta eu multiplicar comprimento, largura e altura. Como é um cubo, todas as medidas são iguais. Basta multiplicar 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64 centímetros cúbicos. Se um cubo tem 5 centímetros, vamos supor esse tem 10 centímetros. Qual é o volume desse cubo? É 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000 centímetros cúbicos. Galera, coloquei aqui no quadro que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Se ele tem 1000 centímetros cúbicos, ele tem 1000 ml. Galerinha, não se esquece. E 1000 ml é 1 litro. Então a capacidade de um cubo igual a esse é de 1 litro. Ok, galera? Gente, ok. Se a gente entendeu isso, como calcular o volume de um cubo, o volume do paralelepípedo não é diferente. A única diferença entre o cubo e o paralelepípedo retângulo é que as dimensões do paralelepípedo podem ser diferentes. Eu tenho nessa figura aqui um paralelepípedo e eu posso mudar os valores das arestas, porque podem ser diferentes. Por exemplo, eu posso ter um paralelepípedo, essa aresta 10 centímetros, essa aqui 3 centímetros e aqui 5 centímetros. Essa é a única diferença, que as unidades aqui, as medidas, as dimensões podem ser diferentes. No cubo não. Beleza? Mas no paralelepípedo, sim, pode ser diferente. E o volume é diferente? Não. A maneira de calcular é a mesma. Então a gente multiplica as três dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Ok? Pegando como exemplo, o volume de um cara igual a esse, com essas dimensões, é 10 vezes 3 vezes 5. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Então nós temos 150 centímetros cúbicos. Beleza? Olha aqui que eu coloquei essa importante anotação, que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, como a unidade padrão de capacidade é litro ou ml, que são as mais utilizadas, nós podemos dizer que um volume de um paralelepípedo com essas dimensões é 150 ml, ok?
Gente, beleza? Gente, espero que vocês tenham entendido toda a minha explicação e aguardo vocês numa próxima aula, beleza?